Bom, então, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso 7º webinar para América Latina e Caribe, sendo esse o segundo da segunda série de webinars. Nós fizemos 2 séries, a primeira sobre direitos autorais, direitos de autor e bibliotecas, e essa sobre as tendências reportadas pela IFLA. Sendo esse, então, o nosso segundo da segunda série, o 7º e o último do ano de 2004. Eu sou Sueli Mara Ferreira, professora aqui no curso de Biblioteconomia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Também sou membro do Comitê Permanente da IFLA para América Latina e em parceria com a Loida Garcia Ferbo, da IFLA, e tenho o prazer de organizar este evento. Então, em nome da universidade, eu dou as boas-vindas a todos e é um prazer tê-los conosco mais essa tarde. Para começarmos, eu vou primeiro iniciar passando a palavra à Loida, que está em Nova York e que vai nos dar, então, as boas-vindas em nome da IFLA. Loida, boa tarde, obrigada, y con você a palabra. Muchas gracias, Sueli. Buenos días, buenas tardes a todos, donde quiera que estén. Estamos muy contentos de presentar el último programa de nuestra serie de webinars en español y en portugués. La serie se llama Conexión Global de los Nuevos Bibliotecarios, Mejores Prácticas, Modelos y Recomendaciones. Y esta serie ya lleva 3 años y ha sido presentada por 2 comités de IFLA, que es para la sección de desarrollo profesional continuo y aprendizaje en el lugar de trabajo y los nuevos profesionales de IFLA. Y en esta ocasión, en esta serie que hemos presentado, nos hemos unido a la sección de América Latina y el Caribe de IFLA y a la Universidad de Sao Paulo. Ha sido un trabajo en equipo fabuloso y le damos gracias a todas las personas en Sao Paulo que han trabajado muy fuerte. Sueli Mara Ferreira, la profesora, y también con el equipo de toda la tecnología de allá. Realmente lo apreciamos mucho. Sin ellos no hubiera sido posible esta serie. También hay otras personas que voy a mencionar rápidamente, como Sigrid Karim Weiss Dutra, la presidenta de IFLA-LAC, José Eduardo Santarem II, de la Universidad de Sao Paulo, Ruth Elena Vallejo, de IFLA-LAC, Juanita Jara de Sumar, de IFLA-CPDWL, y Silvia Cecilia Anselmi, que ella ha trabajado mucho con las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con promoción, el website, el blog, muchas horas también. Así que muchas gracias. Ahora pues solamente me resta que desearle a todos que tengan un buen webinar hoy y que regresen e inviten a sus colegas y amigos para que escuchen las grabaciones que se van a compartir luego. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, estamos muy contentos y ya estamos pensando en el 2015, a ver qué qué va a suceder y qué vamos a hacer entonces. Bueno, Sueli, te dejo la palabra y saludos a todos. Bye. Estou falando há um tempão com o microfone desligado, me perdoe. Eu desliguei para não ficar fazendo ruído. Bom, então, muito obrigada, Loida. Hoje nós vamos ter a participação da Claudiane Weber para fazer a moderação das perguntas. A Claudiane é doutoranda, bibliotecária em São Leopoldo e doutoranda na Universidade de São Paulo. E eu então passo a palavra para a Claudiane para que ela explique o procedimento que nós vamos usar para a interação dos participantes. Claudiane, muito obrigada, por favor. Então, boa tarde a todos.
É com grande satisfação que estamos no programa de webinars para América Latina e Caribe em 2014. E como a professora Sueli comentou, perguntas e comentários dos participantes poderão ser enviadas durante todo o evento para o e-mail iflac.webinar@gmail.com e via Twitter, no hashtag iflalac-webinar. O certificado também nós estaremos enviando via e-mail, pode ser solicitado, e o endereço eu vou disponibilizar na rede. E também gostaria de afirmar e avisar que em breve estaremos disponibilizando todos os vídeos desses webinars e enviaremos os certificados o mais breve possível. Então, bom webinar a todos e passo a palavra à nossa palestrante de hoje. Isso. Obrigada, Claudiane. Antes de a gente começar, eu vou passar também para dar as nossas boas-vindas ao professor José Eduardo Santarém, que está aqui também conosco, e a Raquel Leone, ambos estão nos ajudando aqui na mediação, no Twitter, etc. E eu vou passar a palavra ao professor para dar as boas-vindas, que também é membro da equipe de organização desse evento. Boa tarde a todos. Sou o professor José Eduardo Santarém II, coordenador do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação e Documentação, e está promovendo em parceria com a IFLA e IFLALAC esses webinars, e parabenizar todo o pessoal, toda a equipe, porque hoje é o último webinar desse conjunto de webinars aí que vem desde a semana passada, e desejar que a gente tenha outros brevemente ou no futuro próximo aí, que o curso de Ciência da Informação continua à disposição para participar como parceiro da IFLA e da IFLALAC. Obrigado, boa participação para todos. Bom, hoje eu que vou fazer a apresentação, né, do tema. Na verdade, a nossa proposta foi começarmos, né, tendo os dois focos. Era a nossa preocupação no início da discussão sobre o que fazer, o que trazer para a América Latina e Caribe, quando a partir do momento que a Loida nos abriu essa oportunidade de trabalharmos junto com as sessões às quais ela mencionou. Uma das grandes preocupações da sessão da IFLALAC, né, da qual eu sou membro, aliás, também gostaria de antemão passar para vocês todos as boas-vindas da nossa presidente. A sessão da IFLALAC é presidida pela Sigrid Weiss, que hoje, infelizmente, não pôde estar conosco, mas que manda sempre aqui um abraço e um agradecimento a todos pela participação. E uma das coisas que nós havíamos discutido, e uma das tarefas das quais eu me envolvi potencialmente, né, e principalmente na IFLALAC, que era pensar a discussão de utilizar as tecnologias para trazer e divulgar de uma maneira mais ampla para a América Latina os principais temas em discussão e envolvimento, não só da IFLA, como principalmente que está sendo exigido dos nossos bibliotecários na América Latina, porque a gente sabe da dificuldade que nós temos de participar de todas as reuniões, principalmente das reuniões da IFLA, que normalmente são longe, são, né, em outros continentes, etc. Então, como é que nós poderíamos utilizar a tecnologia para estarmos abrindo esse espaço? E aí foi essa a ideia que surge com esses webinários, e dois temas foram entendidos como importantes neste momento. O primeiro, que foi o que compôs a primeira série, né, que foi complementada, que foi finalizada com 5 webinários, foi o dos direitos de autor e as bibliotecas. E o segundo é esse que nós finalizamos hoje, sobre as tendências reportadas pela IFLA, né, que ela se propôs a fazer um relatório analisando, e é isso, sobre as tendências atuais que impactam sobremaneira as ações dos bibliotecários e das bibliotecas, e essa, então, é algo que certamente poderá abrir um espaço de discussão bem grande em todos os nossos países,
de reflexão e de uma série de ações. Bom, então, é isso que nós vamos nos propor hoje, né? Ontem, nós também nos propusemos a termos alguns webinários em português e outros em espanhol, visando atender aí pelo menos 2 idiomas, né? Vocês sabem que essa sessão não é simples, porque América Latina e Caribe significa Caribe, que tem francês e tem inglês, né? E aí tem espanhol e tem português, e então nós acabamos, e português vocês sabem que não é língua oficial da IFLA, né? E então a gente acaba também sendo sempre menos contemplado né, quando se trata de documentos e de uma série de ações. Então nós optamos por criar os webinários nos 2 idiomas. E ontem foi o primeiro dessa série de tendências que foi apresentado pelo Jesus Lau, do México, e foi uma apresentação excelente. Ele é uma pessoa maravilhosa e que tem um trabalho muito grande na área de competências informacionais, desenvolvimento de competências informacionais. Ele já foi, inclusive, presidente da seção de Information Literacy da IFLA, né? Desenvolveu metodologias e tudo nessa área de desenvolvimento de competências informacionais. Portanto, ontem ele se focou bastante, e depois os senhores vão poder participar vendo os vídeos, vão poder retomar muito dos temas dele, e ele falou bastante especificamente da parte voltada à educação, né, ao nosso papel, ao grande papel educativo que cada vez mais o bibliotecário tem que estar assumindo, né? E eu, então, vou falar mais especificamente sobre o relatório. Essa é a minha proposta, contar para vocês como é que está o relatório, mesmo porque nós ainda precisamos fazer isso no país, né? E vocês vão observar na minha apresentação aí que nós já temos discussão em vários países sobre essas tendências e ainda nós não começamos no país. Então, eu queria primeiro, eu vou me reportar especificamente a esse relatório, discutindo aí como que, apresentando para vocês o que eles fizeram e como que nós podemos atuar daí para frente. Bom, aí está um pouco pequeno, né? E talvez vocês não estejam vendo todos com muita clareza a URL, mas nós vamos depois disponibilizar todos esses PowerPoints e eu também o vídeo, e aí vocês vão poder olhar com mais calma. Mas, de qualquer forma, essa é a apresentação, né, a página de capa do relatório, cujo relatório das tendências IFLA, eles foram feitos e eles têm essa grande, né, foi feito todo um trabalho, que eu já vou explicar, e surgiu, a partir deste trabalho, uma síntese, um documento síntese que tem este título bastante provocador, né? O que eu já gosto muito, e que a gente pode já começar a pensar nisso. E o que eles chamam? Eles perguntam se nós estamos surfando nas ondas ou se nós estamos sendo nos deixados levar pela maré. Como é que está se dando? Como é que é essa navegação no atual ambiente de mudanças de informação que a gente às vezes nem percebe, mas toda essa mudança tecnológica obviamente impacta absolutamente a nossa vida em todos os momentos, e isso com certeza se reflete também nos processos de busca e uso de informação. Todas essas informações que nós vamos passar nesse Trend Report, que é o nome, né, do documento e o nome do programa da IFLA, está consolidado neste endereço que está colocado abaixo, para que vocês possam, para quem quiser, possa participar. Então, vamos lá, né? Como é que foi? E eu acho que eu vou abaixar aqui, abrir o meu PowerPoint também, só um minuto, porque para mim está um pouco longe para ler lá. Só um minutinho, por favor. Bom, acho que eu não estou conseguindo achar aqui. Eu vou tentar
chegar mais próximo. Vamos lá. Bom, o que é este relatório? Qual foi o objetivo principal? Na verdade, isso surge de uma iniciativa da presidente que a presidente que acaba de sair, a Sigrid Parent. Eu não sei se todos estão acostumados, né, com como é que é a organização na IFLA. A IFLA, ela tem um presidente eleito que fica 2 anos. Antigamente podiam ficar 4, era o mínimo de 4, agora são só 2, o que me parece extremamente pouco, né, para tão grande tarefa, tão árdua, mas eles montaram uma seguinte estratégia. Sempre você tem, quando você assume, antes de assumir, você passa os 2 anos anteriores já eleita, já escolhida e participando assessorando a presidente anterior. Então, a Cínica, que entrou agora, o ano passado, na verdade, em Singapura, ela já havia ficado 2 anos acompanhando a Sigrid Parent para ir pegando, etc., todo, né, a forma de gestão, e aí depois ela assume, fica 2 anos, e agora ela já está sendo acompanhada pela próxima presidente, que vai ser a americana. Bom, então, logo que a seguir, cada uma delas sempre tem, ou cada um dos presidentes, né, nós estamos numa leva só de mulheres, mas... Ai, que bom, obrigada, Eduardo. Mas já teve aí, já tivemos homens também, mas e todos os presidentes da IFLA sempre têm um tema e desenvolvem um trabalho em cima daquele tema. Bom, a Sigrid Parent, ela então tem a ideia de criar este relatório das tendências da IFLA a partir da análise dessa alavanche de informações que nós estamos tendo, dessa miríade de novas tecnologias e de aplicativos, etc., e que, obviamente, estão aí impactando, e às vezes a gente nem sabe direito de onde que está chegando nas bibliotecas, ou se vai chegar na biblioteca ou não. E ela, então, monta uma estratégia de pensar a produção de um recurso para auxiliar os membros da IFLA a refletir sobre o futuro das bibliotecas, bem como as suas próprias missões e ações enquanto bibliotecários, enquanto profissionais da informação. Quer dizer, como que ela poderia montar algo que efetivamente também contribuísse, evidenciando, obviamente, os itens, né, e os impactos e os fatores mais importantes. E aí, da onde que parte esta perspectiva? Ela parte de olhar o mundo de fora, né? Olhar de fora do mundo da biblioteca, quer dizer, um olhar externo à biblioteca, visando identificar as principais tendências hoje e em futuro próximo que afetam diretamente o campo da informação e que, obviamente, vão impactar potencialmente o papel e as atividades da biblioteca. Então, ela pensa em criar uma estratégia não entre somente nós mesmos, né, entre os próprios profissionais bibliotecários, mas de começar a ir atrás de especialistas e de pessoas com outras visões e trabalhando outras fontes e outras formas e outras fontes e outras tecnologias, etc., que pudessem discutir e trazer à baila a preocupação com que isso impactaria ou vai impactar ou já está impactando a informação. Bom, então, como é que foi o caminho percorrido para chegar nesse relatório que hoje nós temos aí disponível a todos? Em 2011 é quando se tem esta proposição, né, e neste ano eles passam aí discutindo, definindo exatamente como é que ia ser os objetivos, a metodologia de trabalho, o orçamento, porque uma preocupação não só era ter especialistas de diversas áreas do conhecimento, mas também de diversos países, de forma a que a gente pudesse aí ter efetivamente uma visão a mais ampla possível, e eles então fazem isso no ano de 2012. E em 2013 é quando começa e ele passa, aí a IFLA passa os 6 primeiros meses trabalhando especificamente na consolidação de um documento que vai ser lançado em agosto, obviamente na conferência
Internacional da IFLA de 2013, que aconteceu em Singapura. E aí, o que eles fazem, né? Tem toda uma revisão de literatura, né, que foi feita em função de quais são, né, como é que está indo aí o mundo da informação, e o mais importante é que eles já começam, desde essa época, a criar um repositório online de links, que depois vai se consolidar numa plataforma que eu já vou comentar. Então, nós tivemos essa criação, essa ideia, o convite de diversos especialistas internacionais, e logo em março aconteceu uma reunião com todos esses especialistas de diversas áreas do conhecimento e de diversos países, na Cidade do México, que é onde ocorreu a reunião da presidência. A presidência da IFLA sempre, né, ela sempre tem uma reunião de meio de ano e que vai acontecendo em diversos continentes ou diversos países, e em março ela veio aqui para a América Latina, e essa reunião foi, ou América Central, né, e essa reunião foi no México. Bom, aí, a partir dessa reunião que teve toda uma discussão, eles acabam chegando a uma síntese de tudo isso. Adiciona-se uma série de questões chaves que são trazidas pelos especialistas, etc. E isso tudo volta a enriquecer aquele fórum, um fórum de discussão que é criado, e uma plataforma online que vai ser, no final, a plataforma que hoje já está disponível online e aonde nós podemos colocar, e foram colocados já anteriormente, quando a gente lançado em agosto, já se tem todos os documentos, todas as revisões e uma série de links e de trabalhos que foram levantados, também os pareceres de todos os especialistas. Tudo isso está público e online nesse relatório de tendências que é posto naquele endereço que eu dei anteriormente, e que cada um de vocês pode navegar e desfrutar e começar a discutir uma série de coisas. E a partir daí é produzido um documento síntese, que é o Surfando as Ondas, né? E aonde eles evidenciam as 5 tendências mais expressivas, ou a que maior impacto estava sendo entendido naquele momento nas bibliotecas, tá? E aí este lançamento é feito em Singapura o ano passado, portanto esse relatório já está no ar há 1 ano. Muito bem, este documento, aqui é o lançamento dela, né, que foi feito em Singapura, o que na sua apresentação ela inicia comentando todas as novas tecnologias, e como vocês estão vendo inclusive na foto, é uma tecnologia aí que nos permite hoje, e a gente já está vivenciando a questão de 40 ou 50 dias atrás, eu já estive em um evento em São Paulo, onde nós já podíamos, era um evento na área de informação médica, e uma das empresas que estava lá já tinha um sistema de informação clínicos, né, de informações clínicas, um sistema para hospitais, aonde os médicos já poderiam andar pelo próprio hospital com esses óculos, que nem está sendo mostrado aí, e ao mesmo tempo, durante a própria cirurgia, etc., ele conversando, pergunta informações, recebe os dados do paciente, etc., a partir dessas novas tecnologias. Então, esse foi o lançamento, quer dizer, com base em toda essa revolução que foram feitas essas discussões, e que vocês podem, de novo, estou pondo para a gente não perder, de novo, o endereço. Muito bem. E o que a gente pode encontrar, portanto, nesta plataforma? E como é que ela se organiza? Tá? Vocês podem, como eu já comentei, observar todos os recursos, né, que eles foram produzidos e utilizados, sejam as revisões de literatura feita, o resumo da mesa, a contribuição dos especialistas, os documentos, mas o mais importante é que existem lá um fórum de discussão que está aberto e disponível a todos, bastando especificamente que a gente se inscreva, somente para que eles acompanhem quais são os países e quem é que está participando, mas a partir dali você pode abaixar todos os comentários
inclusive, ouvir como é que essa discussão sobre estes temas estão acontecendo nos outros países, o que está sendo feito, pode enriquecer, pode colocar mais coisas, o que for necessário, ampliar, etc. E também tem lá vários kits, inclusive. Até essa própria apresentação, esse template já está também disponível, então a gente pode aí utilizar, essa a ideia. É algo que seja compartilhado. E também sempre vai ter eventos e notícias, porque o que está acontecendo, e por isso que eu acho que é importante nós começarmos a nos movimentar também em termos de Brasil, o que está acontecendo é que os vários países, em várias universidades, associações de distintos países estão começando, estão pegando os cinco principais, as 5 principais tendências reportadas e estão tratando de discuti-lo em maior profundidade, etc., e retornando isso tudo para a própria IFLA para compartilhamento dos demais. Então, esse é efetivamente uma plataforma para isso. Bom, o que é que o grupo, portanto, o grupo de lá, o grupo da IFLA especificamente, que trabalha com o Trend Report, o que eles esperam desde o ano passado? Vocês estão vendo que isso já tem 1 ano, né? Ele foi aí, e esse ano, em agosto, no congresso da IFLA, em Lyon, foi feito todo um trabalho, um levantamento de qual está sendo o impacto, e as discussões que estão ocorrendo em todos os países, e o que o grupo espera é isso, que a comunidade da IFLA se conecte, se desfrute, reflita, sobre as conclusões, as informações, as questões, as hipóteses, tudo que está contido no relatório, que a gente possa aí começar a refletir sobre isso, porque se trata, como eu já falei, de um recurso aberto, um espaço de trabalho colaborativo que necessita ser enriquecido pela contribuição de todos. Portanto, espera-se que todos participem. Bom, este documento, como eu já comentei, ele já foi traduzido para mais de 12 idiomas, sejam esses idiomas oficiais da IFLA ou não. A IFLA tem os idiomas oficiais que ela se preocupa e ela tem que ter uma definição dessa, são 8 idiomas, porque durante os eventos da IFLA, ela tem que ter as traduções simultâneas, e aí geralmente são sempre nesses 8 idiomas, e aí precisa ter todo um aparato, vocês podem imaginar um congresso de 5.000 pessoas, o aparato todo para que as várias salas tenham tradução, não são todas, mas as principais tenham tradução em 8 idiomas. Então, é por isso que tem bem definido quais são eles. Independente disso, pode ter iniciativa das associações locais, dos países localmente, para fazer as traduções a partir do seu interesse. Nós ainda, eu passo aí para vocês também a URL da tradução para o espanhol, que é o mais próximo de nós, porque nós ainda não temos a tradução em português. Espero que aí, muito brevemente, nós possamos conseguir ou fazer essa tradução também para o nosso idioma. Tá? Bom, mas como vocês estão vendo, eles já têm em vários. Como é que são as tendências? E como é que eles fecharam e selecionaram e pensaram com aquele grupo que eram de profissionais de diversas áreas do conhecimento, obviamente os únicos profissionais bibliotecários ou da área de informação eram os da própria IFLA, os outros eram pessoas de todas as áreas. E quais foram as 5 tendências que eles reportaram como sendo as principais? A primeira se chama as novas tecnologias evoluíram e limitaram o acesso aos usuários. Então, essa é uma tendência que a gente tem que observar o que significa e como é que nós vamos trabalhar isto. A segunda, a educação online democratizará e modificará o ambiente global de aprendizagem. Isso todos nós estamos vivendo, com certeza é uma coisa que está acontecendo e como é que isso vai nos impactar. A terceira tendência fala sobre os limites de privacidade e proteção de dados serão redefinidos. Nós estamos vivendo isso aí diariamente,
inclusive nós aqui da USP, né? Diariamente os nossos grandes portais aí, inclusive governamentais, das transparências, né? Até que ponto isso efetivamente significa aí, né? Uma tendência, como é que isso está sendo trabalhado no questão dos limites de privacidade e de proteção de dados e o que isso nos impacta. A quarta tendência é as sociedades hiperconectadas ouvirão e empoderarão novas vozes e grupos. Isso é extremamente importante, quer dizer, a gente está abrindo aí espaços para que outros grupos, né, outras vozes, vamos dizer assim, outros personagens participem aí deste mundo mais globalizado. E como é que estão as nossas sociedades do ponto de vista dessa hiperconexão que a gente vê que está evoluindo. E a quinta tendência é a tendência global de informação se transformará pelas novas tecnologias. Então, vocês estão vendo que, basicamente, todas essas tendências envolvem tecnologias, né? Não tem outra maneira, quer dizer, na verdade, há um tempo atrás eu me lembro que a grande discussão da nossa área era que que o computador, a informática para a gente era uma ferramenta, o que eu acho que a gente já tem que parar de falar isso, porque ela não é mais ferramenta, ela é nosso objeto de trabalho, né? A informação está lá, está dentro dela, e isso é extremamente relevante. Bom, eu vou passar rapidamente um pouco de cada uma delas, para que nós entendamos um pouquinho melhor, aprofunde um pouco. E cada uma dessas tendências tem um cartão postal, vamos dizer assim, né? Uma forma, uma representação gráfica. Este é o do site, é a página do próprio site do IFLA Trends, e aí vocês estão vendo que, né, tem embaixo aí o acesso a todos eles, então fala do acesso à informação, educação online, privacidade e proteção de dados, sociedades hiperconectadas e as novas tecnologias, né? E aí vamos começar a pensar sobre a primeira, né? E em todas elas sempre tem uma questão, uma pergunta-chave que está sendo colocada. Então, a primeira tendência, como eu comentei com vocês, eram as novas tecnologias evoluíram e limitaram o acesso aos usuários. Então, qual é a grande pergunta que eles estão fazendo dentro dessa primeira tendência? A primeira é assim: quando a informação é tão facilmente compartilhada, a quem ela realmente pertence? Isso, até que ponto também o pertencimento é relevante, né? Ou não é? Nós estamos aí discutindo os últimos 5 dias sobre os direitos autorais, então nós estamos vendo aí como é completamente pertinente nós estarmos discutindo todas essas questões e como vai estar sendo trabalhado isso. Porque, na verdade, também tem uma grande questão, quais são, né, as informações que estão tão amplamente compartilhadas, né, qual é a validade dessas informações, como que se avalia mesmo, né, a oportunidade desses acessos. Nós estamos vivendo aí numa explosão do acesso à informação por aplicativos móveis, isso impacta tremendamente as nossas ações, né? E também respondendo à pergunta anterior, né, a gente sempre diz que quando, né, isso a gente ouve de diversos profissionais, né, quando a gente dá uma maçã, você sai sem e a pessoa vai com a maçã. Quando você dá uma informação, saem com 2 produtos, né, os 2 saem com a informação. Então, esse é um mundo muito diferenciado, né? Então, como é que nós estamos trabalhando isso? Porque é por aí que os nossos usuários, né, as nossas sociedades estão vivendo. Hoje a gente não vê mais nenhum jovem sem ter um celular, um tablet. Nós vamos aos restaurantes, aí as pessoas, em vez de conversar no restaurante, eu não sei se converso com um da mesa da frente pelo celular ou se cada um está vivendo um outro mundo, mas isso é algo que vai ter que ser trabalhado, né? Como é que está se dando e que tipo de envolvimento isso tem para nós na nossa área. Obviamente, nós estamos falando de um desenvolvimento de uma competência de informação estrondosa.
né? Ontem, na palestra do Jesus Lau, uma das coisas que eu gostei demais que ele disse era que nós poderíamos criar um reto, uma meta, né? Que cada um podia colocar uma proposta de aprender um aplicativo novo por semana. Mesmo assim, a gente não vai conseguir se atualizar rapidamente, mesmo aprendendo um aplicativo novo por semana, porque a quantidade de coisas que estão surgindo e obviamente, é impressionante. E tudo isso tem a ver com informação, né? Hoje nós temos aí bilhões de pessoas conectadas no mundo, mas ainda com uma concentração nos países desenvolvidos e os em desenvolvimentos se conectando. A gente sabe aí que nós temos uma quantidade, uma porcentagem ainda bastante irrisória de conteúdos, por exemplo, brasileiros ou de América Latina, na própria internet, né? A grande avalanche de conteúdos, até por toda essa facilidade, essa rapidez de tecnologia, etc., continua sendo nos outros idiomas e de outros países, né? Principalmente Estados Unidos. Então, como é que nós vamos pensar, na verdade, né? A gente acha aí que está tudo tão aberto, tão exposto e tão próximo, e todo mundo acredita tanto que ele tem acesso a tudo, e na verdade a gente tem que pensar se é isso mesmo, né? Se tem mesmo e quais são a validade dessas informações todas que são as que estão disponíveis. E por que isso? Porque existe essa tensão entre a propriedade intelectual e a inovação tecnológica. Nós passamos aí os últimos 5 webinários discutindo os direitos de autor, né, e as bibliotecas, e nós vimos que esse é um grande problema, né, uma grande, não vamos dizer problema, mas aí uma grande situação ainda a ser transposta, porque a tecnologia está possibilitando uma série de novos serviços, inclusive para nós nas bibliotecas, em relação aos repositórios, em relação às revistas, né, em relação a toda a produção científica, acadêmica, né, escolar, etc. No entanto, portanto, a tecnologia possibilita, mas ainda temos aí uma discussão muito grande do ponto de vista das estruturas políticas organizadas, principalmente em função da propriedade intelectual, dos direitos de autor, que, como vocês viram, ela não evoluiu equitativamente em todos os países, né? Tem países, obviamente, os mais desenvolvidos estão aí, já evoluíram também nas suas leis de direitos de autor, direitos autorais, e os outros ainda estão, e principalmente nós no Brasil, que, como já foi dito, somos aí a quarta, né? A quarta lei mais restritiva do mundo. Então, isso é um problema. Se a gente já está vendo que isso já é um problema nos países desenvolvidos, imagine conosco que ainda estamos caminhando. Portanto, existe aí uma série de questionamentos sobre direitos autorais, de propriedades, né, de tempo, né? Hoje nós sabemos aí a quantidade de obras nas nossas bibliotecas que morrem, né, ou que ficam apodrecendo, ou que são sucumbidas pelo tempo e pela ação da natureza, porque a gente não tem a possibilidade de digitalizar essas coisas, de mudar de mídia, não é? Você não pode xerocar, não pode imprimir, não pode digitalizar, né? E isso tudo é um problema. Por outro lado, tem o problema também dos desafios frente aos novos modelos de provisão de serviços online, que, óbvio, está no entorno disso tudo que nós estamos mencionando anteriormente, né? Os novos modelos, eles ainda trazem uma dificuldade enorme para as bibliotecas e para de todos os países. Isso também foi bastante comentado, né, nos 5 dias anteriores, em função de que, por exemplo, quanto mais a informação está digital, mais ela se reveste de uma outra possibilidade de divulgação e de distribuição que não é a mesma do físico e que nos impede, enquanto, por exemplo, bibliotecas, de continuarmos os serviços de empréstimos entre bibliotecas, por exemplo, né? Então, outros serviços vão ter que vir, e como que eles vão ser trabalhados, como que isso vai ser gerenciado, tendo em vista que a gente ainda precisa dessa discussão
também dos direitos autorais em relação à própria composição. Quem está me ouvindo sabe, né, que nós estamos aí com esse problema também de seleção de conteúdos a partir do momento que hoje você não adquire mais, como adquiria antes, os livros individualmente, quer dizer, o nosso desenvolvimento de coleções, né, nossa toda ideologia em termos de dar o melhor para os nossos usuários, ela está bastante complicada, bastante dificultada, em função de que os acervos digitais, eles acabam sendo vendidos em pacotes, né? E aí isso daí dificulta enormemente. Então, os novos modelos de provisão de serviços, eles impactam muito, inclusive o próprio acesso, porque hoje, né, como a gente falou, o acesso digital não é igual, o emprestar um e-book não tem nada a ver com emprestar um livro impresso, né? No livro impresso, na parte quando era impresso, a gente tinha muito mais liberdade de ação, embora, como já falamos, no Brasil até o empréstimo do livro também não está contemplado na nossa lei de direitos autorais, mas nos outros países está. Bom, então, sintetizando o que está sendo dito, é que aqui, né, com essas tecnologias todas, e aqui entra também uma parte fundamental do que foi comentado pelo Jesus ontem, que é que este universo digital em constante expansão, ele vai conceder maior valor à formação de habilidades informacionais, como a leitura básica e as competências com ferramentas digitais. Então, essa é uma função fundamental, né, que nós temos. Ontem o Jesus falou uma coisa que eu queria retomar também, que eu acho que é importante. Ele frisou duas áreas importantes. Primeiro, ele mencionou que o bibliotecário tem que retomar a ser o bibliotecário de antigamente, onde ele era um ser erudito, portanto, era um ser que tinha aí um conhecimento muito grande e se aprofundava e se especializava em uma determinada área. Isso é extremamente importante, nós temos que voltar mesmo a ter isso. Mas, por outro lado, ele tinha toda uma função educativa, né, uma função que nunca deixou de ter, mas que está se revestindo de maior importância, que é acompanhar e desenvolver as pessoas nessas competências com as ferramentas digitais. Porque as pessoas que carecem dessas habilidades, elas enfrentarão obstáculos cada vez maiores para a sua inclusão, e em várias áreas. Na verdade, hoje nós já estamos observando, é impressionante como as dificuldades, por exemplo, uma pessoa que não consegue, né, utilizar, a gente pensa, puxa, não precisamos, nem todo mundo precisa usar o computador hoje. Eu não sei se é verdade, porque a dificuldade que nós estamos vendo com várias pessoas, até para você conseguir, né, alguma coisa no próprio INSS, né, as informações todas aonde elas estão, ou elas estão no site, ou você tem que preencher formulários no site, ou você tem que resolver problemas sempre utilizando aí uma série de competências digitais que são extremamente relevantes. E o mais importante de tudo são as competências informacionais, ou seja, a capacidade cognitiva de você conseguir interpretar aquelas informações todas e achar, né, de separar o joio do trigo e resolver os seus problemas com maior profundidade. Então, isso está, e com assertividade, né? Isso não está fácil. E que a natureza, como a gente já comentou, dos novos modelos de negócio online, vai influenciar em grande medida aqueles que podem aproveitar, compartilhar e aceder exitosamente à informação no futuro. Portanto, isso nós já estamos vivendo, né? Neste próprio país, por exemplo, nós sabemos aí que a própria produção brasileira, que é maciçamente publicada em revistas internacionais, ela está disponível no portal CAPES de periódicos a apenas um grupo de 400 instituições brasileiras, porque são aquelas que têm acesso a essa informação. Elas não têm aí acesso às outras por conta do problema dos direitos autorais, etc., como já foi dito. Portanto, os novos modelos, efetivamente, eles impactam quem que se aproveita, né, quem que pode utilizar e como que eles vão utilizar isso no futuro. Bom, a segunda... perdão, acho que eu não tinha, mudei no meu PowerPoint e não tinha mudado lá. Essa é a que eu tinha passado anteriormente, vocês me desculpem,
é que está um pouco longe para eu ler, então eu estou fazendo na minha tela e lá. Bom, então essa era o resumo das novas, da tendência número 1 que eu acabei de mencionar. Bom, vamos lá. A número 2, que já é, né, uma outra, é a parte da educação online, que a educação online vai democratizará e modificará o ambiente global de aprendizagem. Bom, para nós, então, que estamos aqui na universidade, a gente sabe aí e vivencia isso diariamente, né? Não só os nossos alunos já estão querendo, já estão pedindo os nossos usuários outras coisas, né? Uma pessoa que está aí o tempo todo conectada no celular e buscando coisas rapidamente, ele já está também esperando uma aula um pouco mais motivada, uma biblioteca um pouco mais, né? Mas, portanto, o nosso ensino também tem que ser mudado. E a grande questão que eles levam é, se a educação online for, né, estiver aberta e gratuita, então quanto e o que realmente importa? Esse é um grande problema. Eu me lembro que já faz um tempo eu estava lendo textos de psicólogos da Itália, um estudo italiano, em que dizia que hoje está ficando extremamente difícil para os alunos, para os jovens, não necessariamente para os alunos, para os jovens, conseguirem validar uma informação. Qual é a informação que realmente é a mais importante para uma tomada de decisão? É aquela em que ele busca numa fonte de informação credenciada, num documento validado, publicado por uma universidade, ou é aquela em que ele achou na própria web, na internet, no Gmail, no Google, num blog, e etc, etc. Quer dizer, até que ponto tudo isso é válido, só que todas as fontes de informação hoje, elas valem para uma miríade de situações. Então, até onde aquela informação que você recebe rapidamente no seu celular, ela vale para te manter informado e até que ponto aquela informação vale para você tomar uma decisão. Né? Uma decisão, às vezes, de trabalho, de saúde, de vida e etc. E isso realmente está ficando cada vez mais difícil, né, para as pessoas conseguirem validar. Então, de novo, a exigência de um acompanhamento aí de pessoas, de um ensino que esteja trazendo tudo isso. E aí nós temos aí uma transformação do ambiente de aprendizagem global com todos esses sistemas novos de e-learning, de MOOCs, de todas essas plataformas, dos recursos de educação, nos recursos educacionais de aprendizagem, que possibilitam aí uma vivência muito maior. Então, existe essa necessidade de você conseguir criar condições de observar e cada vez mais, vamos dizer assim, personalizado, obviamente não personalizado individualmente, mas em grupos, há uma personalização para classes, para turmas, para alunos, para determinados grupos de pessoas, de forma a que você consiga transmitir para eles, a partir de problemas reais, a solução de uma série de conteúdos, né? A solução de problemas a partir de uma série de conteúdos e de contextos. Portanto, a gente percebe também aí que isso vai modificar a crescente importância ao aprendizado ao longo da vida. Já faz muitos anos que nós falamos isso, né? Aprender ou aprender, né? Aprender a aprender. Bom, isso cada vez mais é importante, porque, afinal de contas, como a gente já falou, a tecnologia está mudando absolutamente diariamente, portanto, nós precisamos também aprender para a gente não entrar no estresse aí do overload da informação, né? O que é que efetivamente está nos agregando, como é que nós vamos nos manter, né, ainda sanos, ainda tendo tempo para uma série de coisas na vida, mas também estarmos constantemente a aprender. O mercado educacional e o impacto sobre as instituições de ensino está sendo tremendo, né? Nós estamos observando mudanças radicais na própria forma de organização, né, das grandes universidades. Às vezes a gente ainda tem uma séria dificuldade de observar essas coisas em termos das nossas, né? Quando a gente está tão envolvido dentro da própria universidade, a gente acaba não conseguindo enxergar o todo, mas se vocês pararem para observar cada um de vocês as suas próprias instituições de trabalho e tentar fazer um olhar mais de cima, nós vamos ver como
ele muda, está mudando aí, criando uma série de outras possibilidades e de impactos que não existiam antes, recursos que nós não tínhamos antes, né? O acesso aberto à informação e à ciência, essa é uma discussão infinita, né? A gente pode aqui ficar um tempão falando sobre o que o acesso aberto está trazendo de mudanças em termos de comportamento, em termos de produção do conhecimento, em termos de habilidades para publicação, para divulgação, para estudos de indicadores, etc. Quer dizer, como é que nós... e o que nós estamos falando, vejam, não pensem em vocês que nós estamos falando só do bibliotecário, né? Na verdade, nós estamos falando de absolutamente todos os profissionais e, por conseguintemente, o profissional bibliotecário que tem que trabalhar com todos eles também está se alterando. E o custo, né, da educação, como é que ele está vindo? Eu me lembro ontem que o Jesus também comentou algo sobre um trabalho que o filho dele, né, foi fazer numa universidade, e ele optou por ir para uma universidade, usar um prêmio que ele ganhou para fazer um curso muito alto, muito caro, mas que o colocou em contato aí com um número grande de pessoas. Portanto, em síntese, a rápida expansão global da informação e os recursos educativos online, eles vão oferecer muito mais oportunidades de aprendizagem, além de serem mais baratas e acessíveis. Portanto, aquilo que nós comentamos antes, né, as pessoas têm que estar preparadas para isso, elas têm que saber, porque vocês se lembram, principalmente no Brasil, nós não temos políticas de informação nesse país, mas nós temos políticas de informática. Vocês se lembram que a gente tinha uma política de inclusão digital, mas não de inclusão informacional, né? Então, nós não estamos falando apenas de saber usar as ferramentas, mas de ter o potencial cognitivo de aprender a partir dela. Portanto, as habilidades informacionais necessárias de síntese, compreensão, resumo, tomada de decisão, escolha, seleção e etc., né? E haverá maior, como eu já comentei, valor neste aprendizado ao longo da vida. E aqui é super importante, além de maior reconhecimento da educação não formal ou a informal, né, que isso é algo também extremamente importante. Hoje não basta só nós termos o canudo, né, como dizem, não basta só ter a formação em uma universidade maravilhosa, mas você tem que comprovar que você conhece, que você sabe e que você está aí, né, indo atrás para se inovar, e não importa se isso veio de algo formal ou informal, tá? Então, essa é um item importante na segunda tendência. A terceira tendência, ela fala sobre os limites de privacidade e a proteção de dados serão redefinidos. Então, o que significa isso, né? Como é que é hoje? Aí vocês estão vendo as figurinhas aí, que interessante, né? A chavinha abrindo aí, né, a cabeça da pessoa, né, o cadeado, e como que isso vai se dar. Então, como é que serão... Eduardo, muito obrigada. Como é que é a tendência 3? Então, a grande questão é, quem está se beneficiando da sua própria informação pessoal? Quer dizer, como é que nós estamos vendo isso? Como é que isso está ocorrendo? Nós estamos vendo aí, até tivemos aqui na própria USP, né, essa semana, a situação de termos aí, em nome da transparência, todos os salários da Universidade de São Paulo abertos aí para o público. Até que ponto isso efetivamente significa transparência? Eu acho que é uma grande questão. Será que só botar o salário significa que a USP está transparente? É uma segunda, né? Como é que efetivamente, quem é que se beneficia de tudo isso? Então, o aumento de dados e informação que estão em poder dos governos e das empresas sustentarão a elaboração de avançados perfis individuais, ainda que sofisticados métodos de monitoramento e filtro de dados dentro das telecomunicações tornarão mais fácil e barato o acompanhamento de pessoas. Porque esse é um problema, né? Hoje a gente está sentindo aí uma invasão, muitas vezes, aí sim, é aqui que nós estamos falando, né? Essa que é a privacidade, essa que é a transparência que a gente tem que ter em mente de preocupação, até que ponto nós não estamos sendo aí invadidos
por absolutamente todas essas ferramentas, esses aplicativos, esses sistemas de telecomunicação, e nos expondo ao mercado, que às vezes não necessariamente é a melhor forma de fazê-lo. Então, essa é uma preocupação grande, por mais que, como é que nós vamos ter aí também, nós temos, graças a Deus, o Marco Civil, vocês sabem, né, que foi, isso sim foi um ganho do Brasil, né, isso é algo que o Brasil avançou, ele não está avançado em muitas outras áreas, do ponto de vista da política de informação, mas o Marco Civil da Internet, sim, foi um ganho, que vem ao encontro disso que está sendo discutido aqui, né? Ele criou, e isso não existe em vários países, não existe ainda, essa discussão sobre uma forma de você começar a limitar, a criar situações para que você não tenha aí uma invasão, né, que a internet e que os vários serviços que estejam disponíveis para a gente na internet tenham uma ética, uma forma de proteger os nossos dados, etc., né? E isso é extremamente importante, porque graves consequências nessa privacidade podem acabar minando, inclusive, a confiança das pessoas nesse entorno digital, o que é muito ruim, porque para nós, como nós comentamos, para desenvolvermos, nós temos que estar conectados no mundo digital, mas, portanto, temos que exigir também aí uma confiança, né? Sistemas com segurança. Bom, a quarta tendência, que tem também a ver com a anterior, é que as sociedades hiperconectadas ouvirão e empoderarão novas vozes e grupos. Portanto, nós teremos aí novos atores. É isso que nós estamos querendo dizer, e vocês estão observando aqui pelo desenho as redes, as conexões, etc. Isso para a gente é extremamente importante. Na vinda para cá, eu estava ouvindo a rádio aqui de Ribeirão Preto, e eles estavam, a CBN, discutindo sobre o problema, né? O Brasil, que vende aí, está vendendo carne, né? Está fazendo aí grande exportador de carne, e fez um projeto, fez uma parceria muito grande, aí está tentando vender, não fez parceria, está tentando vender para a China, mas agora ficou sabido que a China fez um acordo internacional, um acordo de mercado com a Austrália, que está muito mais perto e que é um dos grandes exportadores de carne do mundo. Portanto, né, esse é um problema que estava sendo comentado, interessantíssimo, porque o Brasil é um pouco avesso a criar os nossos acordos internacionais. A gente acabou ficando um pouco fechado aí em termos de Mercosul, o que é bom, mas também nós temos, né, essa preocupação aí. O Brasil tem que se preocupar em também ter esses acordos internacionais. É muito bom, mas também tem aí o que nós estamos vendo, né, que ele vai significar uma série de outras coisas. Aí a grande questão que eles colocam é: quem estará mais empoderado pelo aumento da transparência e do acesso cidadão aos dados do setor público? São os políticos, são os cidadãos ou são as empresas? Acho que essas são questões importantes para a gente estar aí pensando, né? Nós não necessariamente é um ou é outro, ou são todos, mas como que nós nos posicionamos, qual é a função e qual é o papel de cada um de nós nisso tudo, e frente aí, né, à e-democracia, ao e-governo, como é que isso está dando. Nós estamos vendo um problema aí, né? Nós temos no Brasil uma questão, por exemplo, logo em seguida tem o Open Data, o e-Science, né? Como é que isso está sendo resolvido neste país? Como é que nós estamos vivenciando? A gente ainda, mesmo com todas as iniciativas nessa área, principalmente nós, da área de informação, estamos vendo aí a dificuldade que nós estamos tendo com os nossos livros, com os nossos e-books, com os nossos conteúdos, inclusive com os conteúdos até para pessoas com deficiências visuais. Até hoje, o Brasil ainda não assinou o tratado internacional, que ele foi o principal país a motivar o tratado internacional na OMP. Todos os outros países já assinaram, o governo brasileiro ainda não assinou esse. Então,
nós temos aí que entender, né, e começar a trabalhar um pouco mais fortemente nessas questões para ver o papel da internet na revolução social, o que é, como que nós podemos contribuir, novos modelos de engajamento político. Eu acho que isso aqui dá para a gente pensar, né? A gente viveu aí recentemente a eleição, né? O nosso processo eleitoral, que foi um desgaste, eu acho, social muito grande, né? A gente viu situações interessantíssimas, não necessariamente interessantes do ponto de vista positivas, mas de formas de ação, e a gente está vendo um limite tênue, né, de paciência e de valorização com as diferenças. Então, eu acho que isso tudo mostra que nós, sim, estamos aí vivendo um momento e que nós ainda não nos apoderamos dele de uma maneira ainda apropriada, ainda está nessa fase de alteração, e eu acho que as pessoas ainda não conseguiram, né, a gente ainda tem um tempo aí de maturação um pouco para poder conseguir acompanhar tudo isso, e isso é uma coisa super importante de nós pensarmos como participar disso, né? Nós também estamos falando aí o papel e a oportunidade para as mulheres. Isso também é algo que, obviamente, a tecnologia permite, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode aí observar a própria Europa, com toda essa dificuldade que está vivendo financeira, a situação, né, é muito frágil e muito rapidamente direitos conquistados podem ser muito rapidamente destruídos. Portanto, nós temos as oportunidades, sim, de nos empoderarmos, né? Empoderarmos enquanto voz, enquanto grupo, todos os mais distintos grupos, não somente as mulheres, né? Mas a gente tem que aprender e fazer tudo isso, né? Um ambiente virtual simultâneo e dados abertos para mais efetiva tomada de decisão em termos políticos baseados em evidência. Essa é nós estamos vendo aí que as tecnologias permitem, e hoje isso nós também temos aqui no Brasil começado, né, um projeto grande aí do governo de interconectar todos os portais, né, o portal de transparência do governo, também tentar interligar aí com todas as legislações e, quiçá, e muito brevemente também com a produção da ciência no país, não só o conteúdo político, mas também o conteúdo acadêmico, científico publicado nesse país, desenvolvido nesse país, de tal forma que a gente consiga aí criar um espaço aonde mais rapidamente se vai ter uma visão do todo das coisas de uma maneira mais ampla para tomadas de decisão. Isso implica fundamentalmente a área do profissional e a área da ciência da informação, da biblioteconomia, no que tange a organização desses conteúdos, no que tange a estruturação para que esses sistemas efetivamente possam estar trabalhando de maneira mais conectada. As tecnologias existem, falta então a gente aprofundá-las, né? Portanto, em síntese, surgirão mais oportunidades para as ações coletivas dentro das sociedades hiperconectadas. Isso é algo extremamente importante. Até que ponto nós, em termos de país, sabemos trabalhar coletivamente, inclusive nós mesmos, profissionais da informação, até que ponto nós efetivamente estamos engajados, não só politicamente, mas socialmente, nas nossas associações, né, participamos mesmo das nossas, lá nas nossas associações da área, nas equipes dentro do nosso local de trabalho. Quer dizer, sozinho ninguém mais faz nada. E isso é um aprendizado que eu acho que o brasileiro ainda tem que desenvolver, a trabalhar em equipe, né, a parar de pensar só em si, né, a lei do eu sozinho, e começar a pensar em ações coletivas, porque são elas que vão permitir o surgimento dessas novas vozes mencionadas e promover o crescimento de movimentos com só objetivos em contraponto aos tradicionais partidos políticos segmentários, né, que já existem em diversas formas, não só políticos, né, do ponto de vista partidário, mas de uma maneira ampla. As iniciativas de governo aberto e acesso aos dados do setor público darão lugar a uma maior transparência e a serviços públicos centrados na cidadania.
eu queria comentar com vocês que essa semana mesmo, passada, eu estava lendo uma matéria maravilhosa que eu fiquei imaginando quanto tempo aquilo vai demorar para vir para o Brasil. Mas era na Finlândia, em que eles estão estudando que muito proximamente eles não vão mais ter transportes individuais. As pessoas cada vez mais, obviamente a Finlândia é um país pequeno, né? Não, o país é grande, mas o número de pessoas, né? O país é grande, mas muita parte dela é gelada, né? Não tem muitas, mas o número na comunidade, a população não é muito grande, isso é um diferencial, mas de qualquer forma, eles estão, já é um começo, quer dizer, é para lá que nós estamos indo, eles estão desenvolvendo um sistema de transporte absolutamente tudo conectado por cartões, não esse nosso cartão de metrô, mas um cartão vinculado, obviamente, aos celulares, aonde é o GPS, ao celular e a tudo, aonde você solicita, você quer ir a algum lugar, você entra naquele sistema e com uma única passagem, o próprio sistema observa pelo GPS aonde você está, você diz aonde ele quer ir e ele monta uma estratégia com todas para você chegar no menor tempo possível, recorrendo a todos os meios de transportes que tenham disponível perto de você. Então ele te manda imediatamente lá um trenzinho para te pegar, um trenzinho de 4, 5, 6 pessoas. Aquele trem te leva até um determinado lugar, você pode até também pegar uma bicicleta, o resto, ou pegar uma outra forma, né, um outro trem, um outro ônibus, etc. Quer dizer, o próprio sistema inteiro já te cria já estabelece as relações e você pode, com uma única passagem, uma única ticket, né, um único pagamento, você tem todo o seu movimento, o seu translado organizado por um sistema governamental. Quer dizer, isso é algo que a gente começa a lembrar dos Jetsons, né? Isso eu ainda não vi, eu ainda estou esperando. Ontem eu estava voltando lá de São Paulo e o trânsito era terrível, eu só me lembrava da Finlândia e pensando nos Jetsons, quando a gente vai conseguir passar voando por cima aí de tudo, né? Mas, então, para vocês verem como as coisas todas têm a ver com a maior transparência, né? Serviços públicos centrados nas necessidades das pessoas e isso altera fundamentalmente a maneira de ser de cada um de nós. A última tendência é que a tecnologia global de informação se transformará pelas novas tecnologias em geral, né? E como é que isso funciona? E aí ele faz a grande pergunta: quando o seu iPhone, o seu carro ou a sua vassoura mágica, né, souber onde você está todo o tempo, quem poderá viver a própria vida? E eu trago para vocês uma outra experiência de uma aluna que está tentando um mestrado lá conosco em São Paulo, e ela trabalha numa grande empresa. Vocês sabem que os carros hoje, eles estão exatamente assim, né? Obviamente não, né, os carros de elite, os carros mais caros, né, os carros mais importados, etc., eles já têm um computador que resolve absolutamente uma série de coisas, né? E aí, há poucos dias atrás, foi lançado o celular do iPhone, que já é um cartão de crédito, né? Então, vocês estão vendo aí que, de repente, a nossa vida vai estar em absolutamente, né, todos os nossos aplicativos e, obviamente, se está tudo ali, isso tudo volta para o esquema, para a questão anterior da privacidade, não é isso? Volta para a questão da educação, como é que as pessoas vão conseguir separar o joio do trigo, como é que elas vão se organizar em função de tudo isso. E aí nós estamos vendo uma quantidade enorme. Hoje a gente já tem as impressoras 3D, né? Eu fico imaginando, daqui uns dias eu quero conhecer, sei lá, né, alguma Fontana di Trevi, né? Quero ver aí, em vez de ir para a Itália, eu imprimo, eu acho que eu exagerei, né? Peguei uma fonte muito grande, mas vamos pegar uma estátua menorzinha, eu posso imprimir em 3D, e quer dizer, tem uma série de outras possibilidades aí que nos vão alterar a nossa forma de viver, de contatar os desenvolvimentos de todos os nossos sentidos. As traduções, né? Hoje a gente já, daqui a muito pouco tempo, você
vai estar com uma outra pessoa, você falando em um idioma e ela já te entendendo em outro, né? Isso já está, a gente já vive esse tipo de coisa, então isso, como que vai ser organizado? A inteligência artificial, a globalização do acesso para mercados internacionais, como eu acabei de comentar, a história da carne, né? A gente hoje está aí ao termo, né? Termos e tantas possibilidades de construção e de comercialização e de tudo mais, como é que isso tudo vai estar organizando? O impacto dos movimentos democráticos, né? Como é que está se dando mesmo a democracia em absolutamente tudo isso ou não? E a essa migração que nós estamos vendo aí, que a internet hoje ela é de informação e a gente está vendo aí uma migração para a tal da internet das coisas, né? Dos objetos, e aí é um outro mundo e como que isso vai estar se dando. Então, em síntese dessa tendência era que a proliferação dos dispositivos móveis hiperconectados, sensores de rede em aparatos e infraestrutura, impressão e tridimensional e tecnologias de tradução da linguagem vão transformar a economia global da informação. Os modelos de negócios de diversas indústrias experimentarão mudanças geradas por dispositivos inovadores que ajudarão as pessoas a continuar economicamente ativas desde qualquer lugar no futuro. Bom, então aqui já menciona especificamente essa possibilidade de você estar trabalhando, né, sem necessariamente a locomoção física, né, e de você buscar, obviamente, informações em qualquer lugar, de participar de um mundo muito mais amplo. Portanto, você está conectado, conhecer e ter as mesmas habilidades que as outras pessoas em outros países é extremamente importante. E isso é fundamental para nós, da América Latina, que a gente sabe aí a discrepância ainda existente do ponto de vista educacional, que nós vamos ter que correr muito atrás. Portanto, as bibliotecas, me parece, têm um papel, e os bibliotecários, um papel fundamental em tudo isso. É uma pena a gente ainda escutar, né, em alguns momentos, as pessoas achando que as bibliotecas não têm mais espaço, ou a gente continuar ainda batendo na tecla da biblioteca para acervos, né? Quando, na verdade, vocês estão vendo que a biblioteca cada vez mais é serviços. Aliás, eu acho que o Jesus também comentou isso ontem, né? Uma necessidade dessa mudança. O principal hoje não é o que nós temos, mas é o que nós podemos acessar e podemos oferecer. Então, tendências a partir das tendências, né? Então, isso tudo vai surgindo e está impactando aí, né? E a gente pode pensar principalmente no papel, nas competências informacionais, na necessidade da gente pensar o global e o local, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Essa eu acho que é o fundamental. Não temos que nos desesperar. Pera, como é que nós vamos dar conta de tudo? Se cada um de nós, aliás, isso foi uma coisa também que Jesus comentou ontem, eu estou retomando, que eu acho que é bom, né, a gente fazer sempre os links, os enlaces, né, quando ele diz que nós não só temos que ser erudito, mas especialistas em uma determinada coisa, né? Então, se cada um de nós começar a se preocupar em trabalhar com mais profundidade alguma área do conhecimento dentro do nosso local de trabalho, e naquilo nós formos especialistas, a somatória dessa, quer dizer, a gente vai conseguir trazer o que nós temos localmente para o global, o que é extremamente importante, né? E a gente vai aí ter um outro mundo de uma outra maneira. Bom, e obviamente a gente já comentou os commons e os copyrights e o problema todo dos direitos autorais que cada dia alteram fundamentalmente. Quais são as oportunidades que eles mencionam? E eu já estou praticamente terminando. As oportunidades para as bibliotecas. Então, que elas são cada vez mais partícipes do processo educativo e de aprendizagem ao longo da vida de pessoas. Nós não podemos perder isso de mente, né, de foco. Nós temos que participar, isso é extremamente relevante, ao desenvolvimento das competências informacionais. Que nós também temos que lembrar de sermos as mantenedoras da neutralidade e privacidade. Vejam, com aquela ideia, com aquele comentário sobre
Nós hoje, por exemplo, a seleção de pacotes, né? Você não tem mais a possibilidade de desenvolver coleções, você comprar pacotes. Isso você está perdendo a sua capacidade de neutralidade, porque você está adquirindo absolutamente o que as empresas estão achando ou estão disponibilizando. Você, né, não consegue mais criar uma série de propostas, você não trabalha na privacidade, isso é todo um problema. Nós somos locais para experimentos e inovações econômicas e tecnológicas, e de experimentos e de inovação. Isso é extremamente importante, a biblioteca é um espaço para isso. Nós somos defensores dos direitos de acesso e uso da informação da comunidade. Então, se as bibliotecas não continuarem brigando para trazer as inovações de tal forma a chamar as pessoas para estarem dentro dela, possibilitar o acesso, né, não necessariamente a biblioteca só física, mas ela possibilitar o acesso, né, democratizar o acesso a tudo isso. Qual é a outra instituição, né, no mundo que vai defender essa área? E, obviamente, portanto, a biblioteca ela é um instrumento fundamental para o desenvolvimento social e econômico das bibliotecas. Bom, portanto, o que está sendo pedido, que foi feito em função da IFLA Trends, era exatamente passar todos esses dados, abrir esse espaço. O relatório é bastante mais complexo, bastante mais completo. Dá para pegar cada uma das tendências e sair discutindo e tentando participar, trabalhar em equipe, compartilhar, né, sem fronteiras, que isso é aí fundamental, que nós tenhamos, quer dizer, tem ali um espaço, um material de trabalho maravilhoso. E, obviamente, nós precisamos, que é urgente, refletir sobre o contexto do Brasil e da América Latina e qual é o nosso papel e como é que nós estamos frente a todo esse mundo que está vindo aí de mudanças. Então, eu agradeço bastante a presença, a participação de todos e deixo aqui o meu e-mail. E muito obrigada. Então, eu vou passar para Claudiane a palavra. Claudiane, muito obrigada. Eu estou acompanhando as redes sociais e temos uma pergunta aqui, feita pela Suzana de Ribeirão Preto. Será que o profissional da informação está preparado para lidar com a nova maneira de disponibilização da informação? Até que ponto as instituições preparam os profissionais e o que esses podem fazer com a liberdade velada de disponibilização da informação? Então, bom, eu acho que, obviamente, nós temos aí um trabalho grande para fazer nas universidades ainda, né? Como comentei, as universidades também têm que se alterar, mudar, mas nós, especificamente, eu acho que temos aí um trabalho bem árduo, porque eu acredito que, em termos de Brasil, nós ainda estamos... a visão de biblioteca brasileira, né, é muito diferente da visão do resto do mundo que tem de biblioteca. As bibliotecas fora, elas sempre foram serviços, né? É impressionante, você vai nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, né, e a gente está vendo aqui na América Latina também, as bibliotecas elas têm um papel social muito grande e não é vinculado, este papel não é vinculado somente ao ensino, né, à escola, as atividades educativas. Ela tem um papel social em tudo, né? Informação de dia a dia, informação de cotidiano. Eu acho que isso fez aí uma diferença em relação à formação. Eu acredito que nós temos que trabalhar bastante isso, temos que mudar. Mas, por outro lado, independente da universidade alterar e mudar e dos cursos estarem correndo atrás, né, que não é simples, né, os cursos terem que se alterar continuamente, tendo em vista que a informação muda continuamente, né? Eu acho que, de qualquer forma, o aprender a aprender não é só para nós ensinarmos o outro, é para a gente fazer conosco mesmo, né? Então, nós também temos que fazer isso. Eu acho que a primeira coisa que o bibliotecário tinha que saber é que ou ele passa a estudar todos os dias um pouquinho, ou ele não vai dar conta daquela profissão, né? Porque o aprender a aprender para ele é fundamental.
que é só assim que ele vai conseguir levar também o outro a fazer. Na verdade, tudo é assim, é exemplo, inclusive, né? Então, acho que realmente precisamos trabalhar nisso. Muito obrigada. Enquanto você falava, pensava nisso também, a questão do aprender a aprender, né? E também esses novos modelos, né? Da capacidade cognitiva de interpretar e resolver os problemas com assertividade. Inclusive, foi uma frase que você falou e eu tuitei, e ela foi replicada várias vezes no Twitter, porque as pessoas estão se identificando com isso. Então, mostra que a questão do autoaprendizado, de buscar por razões próprias também, um pouco essa sua formação é muito importante. Não chegaram ainda outras perguntas, então, enquanto isso, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas informações que eu pincelei, algumas questões que eu peguei dentro dos IFLA Trends, e eu vou ler aqui algumas perguntas, algumas inquietações minhas também. Então, sabe-se que a maioria dos estudantes de hoje utiliza motores de busca para encontrar respostas para as suas perguntas. E também sabemos que esses algoritmos são propriedades de empresas privadas, muitas vezes, e que poderão, inclusive, projetar e idealizar para outras coisas, como maximizar as receitas de publicidade. Então, os hábitos de pesquisa desses estudantes irão afetar a informação que recebem? As respostas dadas pelos motores de busca são ou contemplam todas as informações que eles precisam? Então, por outro lado, as bibliotecas que fornecem aos usuários empréstimo de materiais e acesso a outros conteúdos digitais, o que possibilita a construção de um banco de dados pessoais muito valioso. Então, que responsabilidades as bibliotecas possuem com a proteção de dados do usuário? Se as bibliotecas são canais de acesso, também autores, distribuidores podem aproveitar os dados pessoais dos seus usuários? Como a biblioteca pode se tornar parte do novo modelo de negócios para a extração de informação? A gente está falando aí de milhões envolvendo com o Big Data. Como é que as bibliotecas podem entrar nesse rol, né? Enfim, quais dessas questões nós podemos colocar os bibliotecários? Nossa, vamos por partes, né? Porque eu acho que foram umas 15 perguntas, né, Claudiane? Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro que você começou falando dos metabuscadores, né? Exato. Vamos falar desse primeiro, depois eu acho que você comentou sobre a seleção de material, não é? Exato. E ao final você falou a questão das bibliotecas, de como elas podem entrar dos dados das pessoas. Isso, dos dados das pessoas. Tá, então vamos lá. Então, em relação aos metabuscadores, né, e eu acho que quando fala isso, obviamente, principalmente de uso, a gente sabe que o Google, né, é um dos grandes aí, né, das grandes ferramentas. Hoje, absolutamente qualquer conversa, qualquer pessoa fala isso, né, procura no Google, vai no Google. E eu acho que é maravilhoso que nós tenhamos um Google, mas eu acho que é mais maravilhoso ainda que as pessoas saibam, e isso é muito legal, se né, nós que somos da área de informação, se a gente pegar, e eu me lembro muito nos meus estudos de usuário, né, nas minhas leituras sobre estudos de usuário, que a Cultor, ela fez um estudo com vários alunos, aliás, foi quando ela desenvolveu o modelo dela de processo de busca e uso de informação, né? Ela estudou alunos indo desde o ginásio, do ensino médio até a universidade, e qual era o procedimento de busca. E, obviamente, o que as pessoas faziam, desde aquela época, sempre era perguntar para o vizinho, né? Perguntar para um amigo, perguntar para a pessoa mais próxima. Sempre foi isso, porque, aí eu falo de uma outra autora, que é a Brenda Devin, ela sempre disse que você não acorda e fala, hoje eu vou à biblioteca, hoje eu vou acessar o sistema Dédalus, que é o da USP, né? Isso não está no cotidiano de absolutamente ninguém, não é? A biblioteca ela tem que ser construída, você tem que criar esse espaço. E eu acho que isso foi se alterando. Hoje as pessoas, em vez de perguntarem para o vizinho, elas perguntam para o Google. Mas eu acho que continua a mesma coisa. O que está faltando, eu acho, é que você observar que, primeiro, da mesma forma como antes, só o vizinho não resolvia, o Google continua não resolvendo. E aí volta naquilo que eu comentei, que é
as pessoas precisam conhecer, e aí tem a ver a Couto que dizia, né, dos níveis de necessidades de informação. Se eu quero saber como eu quero, sabe, por exemplo, eu estou precisando lá achar, bem simples, eu estou precisando mandar lavar a cortina, mudei para Ribeirão Preto, eu preciso mandar lavar minha cortina, não sei onde é, eu procuro no Google. O Google certamente vai me dizer onde em Ribeirão Preto eu acho quem trabalha com persiana. Agora, quando eu quero uma coisa mais específica, eu tenho que saber buscar. Então, o grande problema, me parece, é, de novo, as pessoas aprenderem como é que elas avaliam informação, como é que elas buscam informação e qual é a necessidade de informação, até que momento você usa uma ou outra fonte. Se nós, enquanto profissionais, também não soubermos isso, quer dizer, se a gente não sabe a diferença de usar uma revista para usar uns anais de evento, de congresso, de usar um vídeo para usar uma fonte de referência, um estado da arte para usar um trabalho científico, quer dizer, se a gente mesmo não conhece, você também não consegue passar isso para as pessoas, né? E eu acho que é por aí. Na verdade, ferramentas, elas estão, né? E desmistificar. Eu me lembro que, né, muitas pessoas, a gente pega pesquisador que fala, não, hoje está tudo na internet. Hoje eu acho tudo na internet. Quer dizer, as pessoas não têm noção do que é, está tudo na web. A web é uma interface, a internet é uma estrutura de vários computadores, de redes, etc. Quer dizer, falar está tudo na internet não significa absolutamente nada, né? Na verdade, a internet é um caminho e que tá lá sim, mas também está coisa boa e coisa ruim. Todas as bibliotecas também vão colocar as informações de qualidade, as empresas, etc. Então, eu acho que esse é o mundo. Por isso, de novo, o problema da aprendizagem, né? De você tornar cidadãos críticos, avaliadores, né? Que saibam sintetizar, que saibam buscar e etc. Esse eu acho que é um papel fundamental da biblioteca. Agora, isso da privacidade, eu acho que é extremamente importante, né? A própria... e isso é uma situação, por exemplo, que a gente está vivenciando, né? A própria aquisição de material hoje, se a gente não tomar cuidado, né? A gente sabe aí de sistemas que pelo menos, eu não sei se ainda já existe alguma biblioteca no país que adquiriu, mas a gente sabe de propostas de empresas que dizem, não, eu vou lá na sua biblioteca, você me coloca dentro da sua... Você põe o meu sistema no seu banco de dados dos seus alunos e eu faço absolutamente todo o empréstimo, eu controlo. Porque aí eu tenho o dado do aluno, eu sei quem baixou o e-book, eu sei quem leu, eu sei quem viu. Isso eu acho que é uma violação de privacidade, isso a gente tem que tomar cuidado. A gente vai ter que pensar qual é o contrato que vai ser feito, se é que vai ser feito isso, que eu acho que isso não deveria ser dessa maneira, mas independente de como vai ser, aí entra numa questão fundamental que é o profissional bibliotecário conhecer essas questões todas para se preocupar com o contrato que vai estar sendo feito, até que ponto um terceiro pode cuidar, né, do seu banco de usuários de biblioteca para gerar o seu empréstimo, por exemplo. Então, acho que essa questão da privacidade, sim, é extremamente importante, principalmente hoje, com todos esses novos serviços que estão sendo oferecidos. E a última é como que nós podemos participar do mundo da publicação, era assim? Era isso? Exatamente. Bom, então, eu acho, no dia que eu fiz aquela apresentação sobre direitos autorais, eu acredito que eu tenha falado bastante sobre isso, e eu acho que foi muito boa a pergunta. Absolutamente, o grande problema hoje nosso é que as bibliotecas, quando elas começarem a pensar, cada profissional, né, ou cada biblioteca, qual é o meu nicho, como é que eu contribuo, porque quando a gente fala em trabalhar em equipe, quando a gente fala em trabalhar colaborativamente, se você não tiver nada a agregar, ninguém quer que você faça parte do grupo. A verdade bem é essa, porque você só vai fazer parte do grupo se você agregar alguma coisa. Portanto, cada biblioteca tem que saber no que ela é forte, no que ela é importante. Por isso que eu brigo tanto pela produção da própria instituição. Isso é um absurdo que as nossas, por exemplo, né, institucionalmente, e eu não estou falando só das bibliotecas universitárias, a biblioteca pública está num bairro. O que aquele bairro tem de mais importante, que é só ali que tem, e que aquilo lá é uma informação que ela pode trazer para dentro da biblioteca, publicar, organizar, criar em formato digital aquilo tudo e disponibilizar para o mundo e fazer parceria com outras. Ela pode ser maravilhosa numa área de, sei lá, de folclore, enquanto, né, ou de um trabalho manual com barbante, aí ela de repente vai descobrir que no bairro ao lado tem
uma fábrica de barbante. E aí pode ser, mas ela começa a montar uma série de estratégias, etc. Eu acho que é por aí que a gente pode participar, enquanto biblioteca, da produção de conhecimento e da produção e publicação de conteúdos. Observando o que você tem de importante, seja a produção da sua instituição, seja a produção do seu bairro, seja o acervo especial que você tenha, digitalizar, publicar, produzir e colocar isso na internet. Eu acho que é por aí que a gente vai criando. Eu só queria te comentar uma coisinha antes de devolver a palavra, que o Santarém está aqui do lado e ele também queria fazer, depois que você puder, ele também quer fazer uma pergunta, tá? Mas eu acho que eu te respondi, certo? Sim, respondeu. Obrigada. Então passo agora para o Eduardo? Pode passar, porque a gente não tem perguntas, por enquanto, ainda nas redes sociais. Bom, Sueli, vou aproveitar esse conjunto de tendências que você apresentou da IFLA, todas elas citam tecnologia. Praticamente é o caminho e a gente tem entendido que as bibliotecas têm ido por esse caminho e os novos serviços vão também por esse caminho de tecnologia. Basicamente, grande parte da sua fala foi voltada para a tecnologia. Hoje em dia, nossos cursos de biblioteconomia são tanto quanto tradicionais no Brasil. E esse um tanto quanto tradicionais incluem também uma baixa frequência de conteúdo no eixo de tecnologia. Então, até o ano passado foi publicado no Enancib uma paper sobre isso, a quantidade de quanto que o eixo de tecnologia é aplicado dentro da biblioteconomia, e a gente percebe que ele é bem restrito. Eu queria a sua opinião a respeito disso, quanto que a gente está formando exatamente esses profissionais no eixo de tecnologia para adentrar a essas tendências, para poder contribuir, para poder fazer coisas novas nessas tendências. Então, ainda bem que foi ele que falou. Eu acho que ele está respondendo a pergunta que foi de alguém de Ribeirão Preto, a Suzana, né? Logo no começo. E como ele é o coordenador do curso de biblioteconomia, e ele assumiu aqui, né? E ele está trazendo essa proposta aí do Enancib e tal. Então, eu concordo, sabe, Eduardo? Eu acho que nós temos aí um problema sério que eu tenho vivido, né? Eu sempre fui muito focada. E eu queria só falar uma coisa que eu acho que é anterior, que é super importante. Veja, quando a gente fala que nós estamos falando bastante de tecnologia, na verdade, nós continuamos falando que a biblioteca é um setor de desenvolvimento de competências nas pessoas, de educação, de prestação de serviço, etc. A grande coisa que nós estamos acrescentando é que nada disso mais pode ser feito sem tecnologia, né? Então, eu acho que é isso que é o fundamental, para as pessoas também não acharem, porque teve uma época que a gente falava que nós estávamos no, como é que era? A gente dizia do paradigma, vocês lembram dessa fase? Que a gente dizia que nós mudamos do paradigma do acervo para o paradigma do acesso. Muito bem, só que nunca ninguém discutiu o que era aquele paradigma do acesso. A gente não está falando do acesso físico, não é? O acesso físico é você colocar redes, colocar internet, colocar computador em todos os lugares, etc, etc. Só que isso sozinho não resolve absolutamente nada se você não acompanhar do acesso intelectual, né? Que é a formação das pessoas, cognitivos, etc. E aí, eu acho que a gente tem um problema sério na nossa formação já de muito tempo e que me preocupa, e eu acho que está aqui em público, eu acho que vale a pena mencionar isso, me preocupa muito, que é o que você está dizendo. Nós efetivamente, porque somos, primeiro, eu acho que nós ainda não conseguimos, eu acho que tem que vir, eu não sei como, eu não sei se, vejam, porque você não vai conseguir mudar a disciplina se você não mudar o professor. E você não vai mudar o professor porque os professores já estão aí, e porque a gente tem um modelo brasileiro que, para mim, é péssimo, do ponto de vista de que a gente não conversa a graduação com a pós, né? A graduação, a pós-graduação, ela é muito mais focada na pesquisa e na pesquisa mais teórica, não pode ter pesquisa aplicada, eu nunca entendi muito bem por quê, que pesquisa aplicada no Enancib, né? Nos programas de pós-graduação, de maneira geral, é uma dificuldade, você sabe disso, né? O grupo do G8 foi duro para ser criado, né? Durante muito tempo, e foi criado assim, separado, é o grupo da tecnologia, quando o que a gente está falando aqui é que a tecnologia perpassa tudo, né? Mas isso gerou esse mundo
bastante separado, e é difícil, porque se a própria universidade não começar a criar condições de treinar os próprios professores, para que eles também saibam, a gente não vai conseguir ensinar o que a gente não sabe. E esse é um problema sério, né? Nós temos uma dificuldade aí, na maioria dos nossos professores, de começar a trabalhar nessa outra linha, porque a gente acabou enfronhando muito para a área de mais teórica e de pesquisa. Está crescendo o número de professores que trabalham mais observando e absorvendo tecnologia, mas como você disse, entre a teoria e a prática demanda um tempo, né? E aí você mesmo falou que as disciplinas, elas estão custando muito. Ainda tem essa dificuldade, né, de, meu Deus, é uma profissão vinculada à FUVEST na área de humanas, então, né, as pessoas que vêm, eu vou porque eu não gosto de matemática, eu vou porque eu não preciso lidar. E quem não gosta de matemática não tem que fazer biblioteconomia hoje, porque computador é matemática, né? É só absolutamente isso, e você precisa aprender essas coisas todas. Eu sinceramente me preocupa, sabe, pensar, e eu acho que é super legal a gente estar aqui em Ribeirão Preto, né, discutindo, o Eduardo como coordenador do curso de graduação, discutindo o novo currículo, etc., exatamente para tentar pensar isso daí. Você veja que os nossos cursos não têm laboratórios, né, e não trabalham isso, e não trazem. E aí os nossos profissionais também, né, estão ficando, a própria comunidade, a gente passou aí uma ideia para a sociedade que biblioteca é acervo, é livro e é empréstimo, e acabou, né? Então a gente acaba perdendo espaço também dentro das universidades, espaço dentro das prefeituras, espaço social, porque hoje em dia, se é só isso, as pessoas não precisam mais, porque elas pegam isso no Google, né? Elas pegam isso na internet. Então eu penso que, eu não sei, eu acho que tem que mudar sim, muito rapidamente, mas eu acho que, não sei, eu sinceramente eu me preocupo, porque nós temos que mudar no âmago da questão, né? Agora, independente disso, se os bibliotecários que estão aí também forem um pouco mais críticos, porque a gente tem muita gente boa, né? Isso eu preciso falar, pera lá, tem muita gente boa, a única coisa é que tem muita gente quieta, né? Eu acho que nós, além de sermos bons, nós temos que ser mais falantes, a gente tem que gritar mais e se posicionar mais, porque o que eu sinto é que as pessoas, elas gritam mais quando elas têm muito medo do que vem pela frente, e quem tem o medo é porque não está dominando, né? E aí ela acaba gritando mais e aparecendo mais, e de repente, se os que sabem também começarem a se impor mais, pode ser que a gente consiga aí resolver alguma coisa, mas eu acho que tinha que ser feito alguma coisa em relação aos cursos de biblioteconomia, com certeza. Claudiane. Eu concordo também na formação de pessoas. Agora, não vejo com crítica a questão de estar num departamento de humanas ou de ciências sociais, como em algumas universidades no Brasil está o curso. Onde me formei, por exemplo, ele está na educação, né, no centro de educação, assim como vi em outras universidades, está junto ao centro de tecnologia, enfim. A questão é que a gente tem que aprender as técnicas, isso é verdade, as técnicas tanto do fazer do dia a dia nosso, como as técnicas relacionadas à tecnologia, mas eu penso que a gente tem que trazer um pouco um viés de formação de lideranças, de formação da pessoa, porque o resto, tudo pode se tornar um algoritmo. A diferença está na criatividade desse ser humano, dessa pessoa, em trazer e fazer e resolver esses problemas, né, de forma assertiva. E, para mim, isso também, tudo que foi dito aqui contribuiu, porque é dessa forma, eu acho que discutindo, trazendo à tona, vendo diferentes pontos de vista, que vão também formar essa pessoa. Claudiane, eu só queria te comentar uma coisa aqui. O semestre passado, o Eduardo estava lá. O Luiz Milanese fez um evento na USP, de São Paulo, e chamou todos os coordenadores dos programas, dos cursos de graduação do Brasil inteiro, né? Uhum. Sejam eles escolas públicas ou privadas de ciência de biblioteconomia, né? E uma das perguntas que eu fiz, porque você sabe que eu fui a diretora do sistema de bibliotecas da USP, né, nos últimos 4 anos, e uma das coisas que eu nunca me conformei e vou continuar não me conformando é que e eu não consegui,
né, por uma série de motivos de ambos os lados, eu não consegui que o CIB e o Sistema de Bibliotecas tivesse relação nem com o curso de Ribeirão Preto e nem com o curso de São Paulo. Não só porque os bibliotecários não querem trabalhar com os professores, como os professores também não querem trabalhar nas bibliotecas, com as bibliotecas, né? Isso para mim, eu vou dizer e vou continuar repetindo até eu aposentar, isso para mim não entra. Eu não consigo entender o porquê que existe isso. Eu, naquele dia que estava lá, todos os coordenadores, eu fiz essa pergunta: quem daqui tem o curso de graduação, trabalha com a biblioteca, ou impacta, ou tem alguma coisa a ver, ou é chamado para resolver políticas de informação na própria instituição? Quer dizer, os sistemas de bibliotecas das nossas universidades não têm relação absolutamente nenhuma com o programa de pós, né, em ciência da informação das mesmas universidades. Eu sempre falo como modelo a medicina, né? Toda faculdade de medicina tem um hospital universitário. A gente consegue ter um curso de biblioteconomia sem ter, né, a biblioteca universitária, sem fazer absolutamente parte. E aí a resposta foi: ninguém. Tinha sim, óbvio, um professor: mas eu dou aula dentro da biblioteca. Mas é diferente, uma coisa é você dar aula dentro da biblioteca, uma outra coisa é você trabalhar, você ter você fazer parte do currículo daquele curso, o desenvolvimento junto com a biblioteca, lá seu treinamento, lá como é no hospital, não é? Eu acho que se a gente tivesse isso um pouco mais próximo, resolvia metade desses problemas que o Eduardo mencionou, inclusive de tecnologia. Porque lá, os usuários estão lá vendo, ou não estão mais lá, porque está diminuindo o número de pessoas fisicamente nas bibliotecas, ou eles estão lá exigindo, ou as bibliotecas estão precisando. E eu não entendo por que, neste país, os bibliotecários não querem conversar e trabalhar com os professores, e os professores dos programas não querem conversar com os bibliotecários. Eu não entendo aonde que aconteceu esse problema e qual é. Teria que fazer uma pesquisa, uma investigação profunda para entender a raiz desse problema. Mas isso talvez pudesse ser um início de alguma mudança nesse sentido, sabe? De você estar mais próximo do dia a dia, né? Bom, aqui não tem mais nenhuma pergunta, nem pelo Twitter, nem pelo Gmail. Então, de minha parte, estaríamos encerrando aqui a parte pessoal online, né? Isso. Então tá bom. Eu vou passar aqui para o Eduardo, né? Está aqui para ele também comentar ou finalizar. E a gente já, então, vamos encerrando. Eu agradeço muito a presença, a participação da Claudiane. E eu vou passar para o Eduardo e depois a gente faz o encerramento, então, das atividades. Aí já não mais eu de palestrante, mas enquanto coordenadora da série. Obrigada, viu, Claudiane? Vou passar. Sueli, obrigado pela sua resposta. Acho que é isso mesmo, a questão da tecnologia. Ainda acho que a gente precisa evoluir muito nessa questão. Acho que a gente ainda precisa abrir novos caminhos, pensar uma maneira diferente de tratar a tecnologia. Eu queria finalizar, como coordenador do curso de Biblioteconomia, Ciência da Informação e Documentação aqui da USP de Ribeirão Preto, dizer que foi um prazer participar dos webinars junto com a IFLA, a FLAC, e agradecer também a participação de todo mundo aí. Eu tive a oportunidade de, em uma das sessões, ser moderador e acompanhar o pessoal no Twitter, enfim, pelos e-mails, e a participação é grande, é ativa de todo mundo. É legal que a gente tenha esse tipo de atividade que acaba enriquecendo aí o conhecimento e acaba estimulando as pessoas a fazerem coisas por todo o Brasil e pela América Latina e Caribe afora. Então, parabéns ao pessoal da organização, foi realmente muito bom. Obrigado. Então, eu, em nome da USP, em nome da IFLA-LAC, em nome da própria IFLA, eu queria também agradecer a todos os participantes, finalizar esta série de 2014 e dizer a todos que nós estamos muito felizes e bastante impressionados com a receptividade que nós tivemos na nossa primeira série, que foi sobre direitos de autor e bibliotecas, em 5 sessões, né, em 3 em português e 2 em espanhol. Nós tivemos 1.523 pessoas participando, o que eu acho que é aí um número bastante expressivo e de diversos países. Portanto, a gente mostra que este é um veículo, é um caminho, é um espaço onde a gente pode
chegar, né, ou começar a fazer os nossos trabalhos cooperativos, compartilhados em termos de América Latina. Nesta sessão hoje, o Eduardo acabou de passar aqui, nós tivemos 90 pessoas assistindo, ontem tivemos 150, então vocês estão vendo que nessa segunda sessão também tivemos aí quase, né, 240 pessoas mais ou menos, e de repente a ideia é que desses 240, cada um seja um multiplicador e leve para outros e pegue esses documentos e vá continuando essa discussão. A proposta sempre é essa. Então foi um imenso prazer trabalhar com a Loida Garcia Ferbo, que é representante da IFLA e que trouxe aí essa parceria das 3 sessões da IFLA, a sessão de desenvolvimento profissional, 2, né? A sessão de desenvolvimento profissional contínuo e de aprendizagem e o grupo de interesse especial para novos profissionais, que juntamente com a sessão da qual eu faço parte, América Latina e Caribe, em parceria aqui com a USP, desenvolveu então essa série de webinars que foram, pelo visto, tão bem recebidos. Então a gente já tem, inclusive ontem já recebemos até e-mails de pessoas que querem participar, já querem saber até com temas, etc., para 2015. Então nós vamos aí repensar para o próximo ano, que era essa a ideia mesmo, alguns esse semestre e alguns o semestre que vem. Então nós tivemos na primeira pessoas, palestrantes, né, e debatedores e moderadores. Nós tivemos diretamente pessoas do Uruguai, do Chile, da Colômbia, nos Estados Unidos, do estado de Nova York, Washington, aqui do Brasil, todos esses com palestras, com perguntas de diversos outros países, e isso foi extremamente rico. A do México, né, o Jesus ontem, isso foi extremamente rico, uma oportunidade da gente testar as tecnologias todas aí, e deu certo, e a gente contou com a paciência, com a boa vontade e com o retorno de muitos participantes, a quem a gente agradece muito. Então, eu queria nominalmente agradecer algumas pessoas que eu acho que são importantes, obviamente a Loida, sem ela a gente nem teria começado, né? A Sigrid Vaz e a Silvia Anselmi por todo o apoio com a IFLA-LAC, obviamente o Eduardo Santarém aqui da USP, porque aqui de Ribeirão, que está desde o começo aí nos apoiando sempre. Na moderação nós tivemos a Claudiane, né, o tempo todo conosco, o Anderson Santana, a Raquel Leone, e que são as pessoas aqui da USP que estavam aí preocupadas, como é que responde o Twitter, o Gmail e como é que foi. Os moderadores todos e os palestrantes, né, a Carolina Rossini, a Cristiane Gonçalves, a Alice Ocaso, o Cláudio Ruiz, a Maria Juliana da Colômbia, o Diego, o Davi. Então, eu acho que todos foram fundamentais. E, obviamente, o Vinícius, né? O Vinícius, que é o técnico aqui de informática aqui de Ribeirão Preto, que conseguiu aí mudar e resolver todos os nossos problemas nesses 7 dias. Então, eu agradeço muito a todos. Nós vamos estar até, como a Claudiane já mencionou, até o final do mês, nós devemos estar colocando os vídeos todos, tanto no próprio site do IPTV, nesses que vocês já participaram, como também no site da IFLA-LAC. Eu acredito que o próprio lá dos novos profissionais também a Loida deve colocar, tanto o vídeo quanto o PowerPoint, e também vamos mandar os certificados para todos aqueles que nos pediram. E aí continuamos aberto, quem mais quiser mandar perguntas ou questões ou comentários aí para o nosso endereço de e-mail, nós teremos o maior prazer em responder a todos. Então, muito obrigada a todos vocês e até então o próximo ano 2015. Um abraço a todos. Obrigada, Claudiane. Até mais.